Romanos 2, de 1 até o versículo número 11. Olha só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juiz de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia de ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma daquele homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, os atributos, e quando eu falo atributos, conforme a gente já viu em estudos anteriores, as qualidades, as características distintivas de Deus, elas jamais se contradizem. Essa é uma verdade que você não pode, em hipótese alguma, apagar da sua mente, apagar da sua memória. Os atributos de Deus, repito, eles jamais se contradizem. Considerar as infinitas qualidades do nosso Deus é perceber, meus irmãos, minhas irmãs, que há uma harmonia. E não é qualquer harmonia, mas há uma harmonia perfeita entre ou com cada uma dessas características, desses atributos de Deus. Contudo, a gente não pode esquecer, contudo, a gente precisa considerar que é uma realidade. Uma vez que nós não temos a devida instrução, podemos ser levados a desconsiderar certos atributos, certas qualidades de Deus, por entender que esses atributos, essas qualidades, acabam afetando outros atributos, outras qualidades de Deus. E às vezes, infelizmente, a gente acaba seguindo nesse erro, infelizmente, a gente acaba cometendo esse equívoco na nossa vida. A gente não para refletir, a gente não para considerar que o nosso Deus é um Deus perfeito. E conforme nós estamos vendo, Ele possui infinitas qualidades. E nenhuma dessas qualidades, elas se chocam em si. Não, jamais. Agora, quando a gente não tem a devida instrução, quando a gente não tem o devido esclarecimento, às vezes, em virtude disso, a gente passa a considerar de maneira especial alguns atributos, algumas qualidades, por entender que outras acabam se chocando e a gente termina desconsiderando essas qualidades por completo na nossa vida. Quer ver um exemplo disso que nós estamos falando? Um exemplo disso que nós estamos dizendo? É o que acontece com a bondade e a justiça de Deus. É o que acontece com a bondade e a justiça de Deus. A gente já viu em estudos anteriores que Deus ele é bom. Na verdade, esse atributo da bondade de Deus é um atributo tão perfeito que a gente observou que ele se subdivide em algumas facetas. Ou seja, pelo fato de ser bom, Deus é amoroso. Pelo fato de ser bom, Deus é paciente. Pelo fato de ser bom, Deus é misericordioso. Pelo fato de ser bom, Deus também é benigno. São as facetas da bondade de Deus.
E muitas vezes, quando a gente começa a considerar, muitas vezes, quando a gente começa a pensar nessa bondade de Deus, a gente fica a se perguntar, a gente fica a se questionar, mas será que pode? Um Deus tão bom como de fato é o nosso Deus, um Deus infinitamente bom como de fato é o nosso Deus, ser também um Deus justo, um Deus irado contra as nossas transgressões, contra os nossos pecados? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs, essas duas coisas, esses dois atributos, a bondade e a justiça de Deus, eles não se contradizem, não, jamais, muito pelo contrário, eles formam um ser, eles formam um conjunto completo que nos dá uma visão da perfeição do nosso Deus, da perfeição do nosso Senhor. Então, repito, jamais sejamos conduzidos nesse erro. Que erro? De pensar que algumas qualidades, algumas características de Deus, elas se chocam e por isso muitas vezes a gente desmerece algumas e valorizamos a outras. Não, isso jamais deve acontecer. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que hoje, fechando essa série sobre o ser de Deus e seus atributos, a gente vai considerar a justiça de Deus. Sim, a justiça do Senhor. E veja, o mesmo Deus que é bondoso, o mesmo Deus que é gracioso, o mesmo Deus que é misericordioso, o mesmo Deus que Ele é paciente, Ele também é justo e Ele exerce sim a sua justiça. Então, o título da nossa lição na manhã de hoje é Justo és, Senhor. Justo és, Senhor. E a gente vai trabalhar de uma forma mais específica esse atributo. Que atributo? O atributo da justiça de Deus. E além de considerarmos alguns aspectos relacionados a esse atributo, o atributo da justiça, ao considerar esses aspectos, nós iremos ver que a justiça de Deus, ela não desfaz a sua bondade. Pelo fato de ser bom, Deus também é justo. Pelo fato de ser justo, Deus também é bom. E essas coisas, elas se harmonizam perfeitamente quando a gente considera de maneira correta quem é o nosso Deus, de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas, de acordo com o ensino da palavra do Senhor. Então, a gente vai trabalhar pelo menos 3 pontos, 3 divisões na nossa aula hoje pela manhã. Em primeiro lugar, a gente vai procurar ver uma definição, dentro dos seus aspectos detalhados, do que seja a justiça de Deus, a justiça do nosso Senhor. Depois, nós iremos ver, no segundo momento, alguns aspectos mais definidos da justiça de Deus, e depois a gente vai ver, no terceiro momento, a relação que há entre a justiça de Deus e o seu perdão. E essas coisas, elas não se contradizem jamais. E por fim, na nossa conclusão, a gente vai fechar pelo menos com 2 aplicações de ordem mais prática para as nossas vidas. Então, basicamente esse vai ser o nosso roteiro da nossa aula hoje pela manhã. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Antes de nós prosseguirmos, trabalhando a definição do que seja a justiça de Deus, alguma pergunta, alguma dúvida dessa palavra inicial que nós acabamos de dar, alguma observação que alguém desejasse fazer? Caso haja, o irmão ou a irmã pode se manifestar para que assim a gente possa ouvi-lo ou ouvi-los, se assim for necessário. Alguma observação? Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Não, né? Muito bem. Então vamos lá. Em primeiro lugar, definição de justiça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente quer dizer? O que será que vem à nossa mente? O que será que nós temos em nossos corações quando chegamos e dizemos que Deus, Ele é justo? Qual é a concepção? Qual é o entendimento? Qual é a visão que a gente tem da justiça de Deus, desse atributo específico que nós encontramos na pessoa do nosso Senhor? Então, veja bem, a justiça de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é um atributo moral, é uma característica moral de Deus que está diretamente dependente do conceito de santidade. Veja bem, a justiça de Deus é um atributo moral que está diretamente dependente do conceito de santidade. A gente já estudou há alguns domingos essa questão da santidade de Deus. Deus, ele não é só santo, mas a Bíblia diz que Deus, ele é 3 vezes santo. E uma vez que Deus, ele é santo, e nós vimos isso em estudos anteriores, consequentemente a gente vai entender que Deus, ele também é justo. Por quê? Porque há essa estreita ligação
entre santidade e entre a justiça de Deus. Pelo fato de Deus ser santo, conforme nós dissemos, de Deus ser 3 vezes santo, ele não pode, jamais, meus irmãos, minhas irmãs, tolerar o pecado por causa da sua pureza, por causa da sua santidade, não jamais. Por isso que, diante da realidade do pecado, a santidade de Deus, ela exige obrigatoriamente a aplicação da sua justiça. Então não esqueçam disso. Justiça de Deus e santidade são 2 qualidades que andam juntas. E pelo fato de ser santo, Deus ele não pode tolerar o pecado. E uma vez que a sua santidade não tolera o pecado, naturalmente ela exige que a justiça seja feita contra o pecado. É certo que quando a gente fala essas coisas, essa mensagem ela acaba não sendo tão atrativa, porque foi aquilo que eu falei no início da nossa aula. Muitas vezes as pessoas querem pegar alguns aspectos de Deus e separar outros aspectos da sua pessoa. Então, se enfatiza a bondade, sim, Deus é bondoso. Se enfatiza o amor, sim, Deus é amoroso. Se enfatiza a paciência, sim, Deus é paciente. Se enfatiza a graça, sim, Deus é gracioso. Se enfatiza a sua benignidade, sim, Deus é benigno, mas também ele é justo. E por que ele é justo? Justamente porque ele é santo, 3 vezes santo. Então, quando você pensar em justiça de Deus, quando você considerar esse atributo da sua justiça, que você possa lembrar-se que ele está diretamente relacionado à santidade de Deus, diretamente relacionado ao fato de Deus não tolerar o pecado e por isso a sua santidade exigir a manifestação da sua justiça. E aí quando nós consideramos a justiça de Deus no seu sentido mais específico, no seu sentido mais detalhado, a gente percebe que ela se subdivide pelo menos em 2 aspectos. 2 aspectos. E a gente também não pode esquecer desses 2 aspectos que estão diretamente relacionados à justiça de Deus. Em primeiro lugar, é aquilo que nós chamamos de justiça absoluta de Deus. Justiça absoluta de Deus. O que é isso? É aquela retidão da natureza de Deus, da natureza divina, em virtude da qual Deus, ele é infinitamente justo em si mesmo. Então, quando você olha para Deus, quando você considera a sua pessoa, uma das conclusões às quais você acaba chegando é justamente esse fato. Que fato? Deus ele é justo. Não existe nenhuma mancha, não existe nenhum pecado, não existe nenhuma iniquidade na pessoa de Deus. Ele é essencialmente puro, ele é justo em si mesmo, no seu próprio ser. Olha só, além do texto que a gente recitou, que é o Salmo 119, versículo 137, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um outro texto da palavra, também no livro de Salmos, Salmo de número 145. Abram aí, por favor. Salmo de número 145, versículo 17. Só para você ver isso que nós chamamos de justiça absoluta de Deus. Deus ele é reto na sua própria natureza, Deus ele é santo em sua própria essência e nesse sentido ele é justo, absolutamente justo. Salmo 145, versículo 17. Olha só o que nos é dito aqui em relação a Deus. E aqui perceba isso que nós chamamos de justiça absoluta de Deus. Salmo 145, versículo 17. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Olha só o que o salmista aqui fala, no caso, o que Davi aqui nos fala. Salmo 145, versículo número 17. Somente o versículo número 17. Diz o seguinte, ó. Justo é o Senhor. Está vendo aí? É da natureza de Deus, é da sua essência, ele é justo em si mesmo. E ele fala, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, em todo o seu proceder, em toda a sua ação, em todas as suas obras, em todas as suas atitudes. Você não pode apontar uma só ação injusta da parte de Deus. Ele é justo, ele é perfeito. Nós não. Nós, seres humanos, pecadores, nós somos injustos. E dia após dia, continuamente, através das nossas falas,
através das nossas ações, a gente acaba manifestando muita injustiça, essa justiça que de certa forma nos caracteriza enquanto ser humano. Por sua vez, por outro lado, Deus não. Conforme o salmista aqui nos ensina, em todos os seus caminhos, Deus ele é justo. E ele complementa, benigno em todas as suas obras. Então Deus ele é benigno naquilo que faz, Deus ele é justo em tudo aquilo que ele realiza. Então é a justiça que é inerente, que é natural, que faz parte da essência da pessoa de Deus. Isso é o que nós chamamos de justiça absoluta de Deus. É uma primeira designação. Mas existe uma segunda, que também a gente não pode esquecer. É aquilo que nós chamamos de justiça relativa de Deus. Justiça relativa de Deus. O que é isso? É aquela perfeição que também nós encontramos na pessoa do nosso Deus, por meio da qual, no caso ele, Deus, se mantém contra toda a violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é santo. Eu vou repetir, a justiça relativa de Deus é aquela perfeição de Deus, por meio da qual ele, Deus, se mantém contra toda a violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é santo. O que é isso? É a justiça que faz com que Deus retribua cada um conforme as suas obras, seja aquilo que a gente faz de bom, seja aquilo que a gente não faz de bom. Então veja, Deus ele é justo em si mesmo e por causa disso ele tem a prerrogativa de ser esse juiz perfeito que a tudo e a todos julga de acordo com as suas ações, de acordo com as suas atitudes. Então ele tem essa credencial e a ele pertence essencialmente essa credencial de ser o nosso juiz. É fato que nós temos os juízes humanos, que de certa forma são autoridades que foram constituídas pelo próprio Deus, a gente vê isso lá em Romanos capítulo 13, mas a justiça humana, o juízo humano, ele sempre será caracterizado pela imperfeição. É por isso que a gente sempre vai ver injustiça aqui nesta vida, sempre, é uma realidade, a gente não pode mudar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão na condição de julgar, elas também são imperfeitas, e elas vão manifestar essa imperfeição dentro dos seus julgamentos, dentro das suas sentenças, quando você trabalha dentro do campo jurídico. Mas quando você trabalha com Deus, não, meus irmãos, ele é justo em si mesmo, e por isso ele tem essa prerrogativa de exigir das pessoas essa justiça, e quando as pessoas elas não correspondem, violando a sua vontade, ele age, julgando e punindo essas mesmas pessoas. Olhem só o que nos diz aqui Gênesis capítulo 18. Olha só, esse episódio é aquele episódio no qual Abraão ele está intercedendo a Deus pelas pessoas, pelos moradores das cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus ele estava prestes a destruí-las. Haja vista o nível de iniquidade exorbitante a qual chegou aquelas cidades, e aí não houve uma outra situação, não houve um outro remédio senão Deus punir. Então ele falou isso para Abraão, e aí Abraão ele age como um intercessor, até porque o seu sobrinho Ló morava naquelas cidades. Então ele age aqui como um intercessor, e nessa conversa que ele tem com Deus, ele fala uma coisa interessante, que mostra essa prerrogativa que Deus já tem de julgar, de retribuir cada um conforme as suas obras, seja a bondade, seja a maldade. Olha só, Gênesis capítulo 18, versículos 24 e também o versículo número 25. Gênesis 18, versículo 24 e também o versículo 25. Olha só, nesse diálogo que Abraão tem com Deus, o que ele fala acerca de Deus, dentro disso que nós estamos falando, dessa justiça que a gente chama de justiça relativa. Olha só, Gênesis 18, versículo 24. Gênesis 18, versículo 24. Diz o seguinte: se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Versículo 25.
longe de ti, continuou Abraão falando para Deus, o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Veja, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Deus, ele não é injusto, e ele vai retribuir cada um consoante as suas obras. E o justo, ele não vai padecer como vai padecer o ímpio, não, jamais. Deus, ele separa, ele faz esse julgamento todo perfeito, retribuindo cada um consoante as suas obras. Olha só, lá no livro de Apocalipse 16, e a gente já está ali no último livro da Bíblia, Apocalipse 16, versículo 7. Aqui é interessante porque está se desenvolvendo a história da consumação de todas as coisas, inclusive do mundo, e aí Deus, ele vai derramando flagelos sobre a terra, entendeu? Que de certa forma são sinais dos seus juízos. Isso ainda não está acontecendo, isso ainda irá acontecer, mas existe aqui dentro desse episódio uma menção que é feita em relação a Deus, que aponta para isso, aponta para a sua justiça que retribui cada um conforme as suas obras. Olhem só, Apocalipse 16, versículo 7. Versículo 7. Apocalipse 16, versículo 7. Depois, se vocês quiserem ver, é só ler o capítulo 16, vocês vão observar aqui os 7 flagelos que Deus vai derramar sobre esse mundo. Aqui é o terceiro. Então, ó, versículo 7. Ouvi do altar que se dizia, veja, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, meus irmãos. Dentro da justiça humana, a gente vai encontrar injustiça, e muita injustiça. Porque as pessoas que estão ali exercendo os cargos de juízes, por mais bem intencionados que eles sejam, e aqui não estou condenando, mas a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. A gente não é perfeito, inclusive nos julgamentos que a gente faz, muitas vezes dentro das nossas casas. Nós que somos pais, muitas vezes quando existe uma discussão, uma controvérsia contra os nossos filhos, em alguns momentos a gente acaba sendo injusto, a gente não escuta direito, a gente não faz as devidas ponderações, e às vezes a gente termina tomando decisões inacertadas. Então, isso acontece porque nós somos imperfeitos. Eu digo isso, e aqui eu abro um parênteses, porque tem gente, e nesses últimos anos a gente vê muito isso no nosso país, né? Que quer viver uma teocracia, aqui tudo tem que ser perfeito. Não, meus irmãos, a realidade é outra, a realidade é outra. A gente vive num mundo posto no maligno, a gente vive num mundo que é composto de pessoas pecadoras, não existe perfeição aqui na terra, não existe, não existe. As injustiças, elas vão ser feitas num sentido ou no outro, num grau ou no outro, então não tem como a gente idealizar o mundo perfeito. Aqui não. Quando vier os novos céus, as novas terras, ou os novos céus e a nova terra, aí sim, tudo bem. Mas aí vai ser Deus, não vai ser o ser humano, porque nenhum ser humano é capaz de produzir um senso perfeito ou a justiça perfeita entre os homens, porque nós somos imperfeitos e injustos. A vida debaixo do sol mostra essa realidade, ok? Então veja bem, em primeiro lugar, eu queria mostrar aqui essa questão. Que definição? Que questão? A definição da justiça de Deus. A justiça de Deus é um atributo que está diretamente relacionado à sua santidade. Pelo fato de ser santo, Deus, ele vai punir o pecado num certo grau, numa certa medida. E aí você percebe que essa justiça de Deus, ela deve ser vista de duas formas. A justiça absoluta, porque Deus é justo em tudo que ele é, em tudo que ele faz, e a justiça relativa, que por causa do fato de Deus ser justo, ele tem a autoridade de agir com justiça, e todos os seus julgamentos, eles serão sempre perfeitos, eles serão sempre corretos, eles serão sempre puros, eles espelharão a natureza do nosso próprio Deus. E isso vai acontecer no seu sentido pleno, lá na consumação de todas as coisas. Em segundo lugar, vamos entrar agora nesses detalhes. Que detalhes? Os aspectos da justiça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente considera a justiça de Deus, o juiz de Deus, a gente deve trabalhar pelo menos dois aspectos. E o segundo se subdivide em dois.
O primeiro aspecto é aquilo que nós chamamos de justiça governativa de Deus. O que é isso? Pelo fato de ser justo, Deus ele determina uma lei justa. E ele determina essa lei justa obrigando todas as pessoas indistintamente, completamente a se sujeitar a elas. Por que eu faço essa observação? E por que eu estou dando aqui esse detalhe? Porque muitas vezes, ao estudar a Bíblia, muitas vezes ao ler a Bíblia, muitas vezes ao considerar a Bíblia, as pessoas elas têm uma falsa ideia de que aquilo que Deus nos ordena é somente para o seu povo. Não. Existem aspectos gerais que são manifestos a todas as pessoas e que todas as pessoas devem se sujeitar a eles. Um exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos. Foi dado ao povo de Deus, ao povo da aliança? Sim, ao povo no Antigo Testamento, com toda certeza. Mas é uma coisa restrita e que só nós, enquanto povo de Deus, devemos obedecer? Não, todo ser humano. Se ele não faz, aí é outra questão, e a gente vai chegar já lá. Mas, nessa condição de juiz perfeito, nessa condição de justo, Deus ele é o legislador, que determina ordens para que elas venham ser cumpridas por todas as pessoas, completa e indistintamente. Então isso é o que nós chamamos de justiça governativa de Deus. É aquela onde Deus impõe, como governante que é, tanto para bons como também para maus, aquilo que ele requer que se faça, a sua vontade. Olha só o que nos é dito no livro do profeta Isaías, Isaías 33, versículo 22. Olha só o que Isaías fala de Deus. Eu coloco esses termos técnicos, talvez alguns pensem que seja para confundir, mas não é. É para poder você pelo menos escutar. Sabe por quê? Porque às vezes acontece uma coisa interessante. A gente ensina um bocado de coisa na igreja, e aí o que é que acontece? Hoje tem muito disso, né? Os pastores de YouTube, desses grandes preletores, nada contra eles, jamais, até porque são pessoas estudiosas, algumas delas piedosas, a gente não tem nem o que desfazer. Mas às vezes as pessoas falam determinada coisa assim bonita, a pessoa diz, eu nunca escutei isso na vida. Não, você escutou na sua igreja, porque às vezes você não dá tanta atenção, porque se eu tivesse um outro super-homem, depois do meu, como existe com alguns pregadores, você ficava bem atento, porque tudo que é muitas vezes propagado no YouTube, não tem muita diferença do que a gente ensina aqui na igreja não. A grande questão é que talvez a gente não tenha a mesma mídia, não tenha a mesma fama. Então você pode escutar e dizer, nunca me ensinaram isso na igreja. Não, ensinou, o pastor falou, mesmo que no sentido geral, mas ele disse esse termozinho interessante aí, e aí para você ficar consciente disso, ok? Então isso que nós chamamos de justiça governativa de Deus, que é aquela que como governador que é, ele impõe normas para as pessoas. Isaías 33, 22, olha só, diz o seguinte, Isaías 33, 22, porque o Senhor, veja, é o nosso juiz. Veja, o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Aqui dentro do contexto bíblico, né, que vivia dentro de um regime de monarquia, não existia o que a gente chama hoje de tripartição do poder, né, que é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, né? Pelo menos era para ser assim, né? No Brasil não, o negócio é meio misturado. Então, o poder legislativo é aquele que determina leis, o poder judiciário é aquele que julga as leis. Aqui no Brasil não, né? O judiciário cria leis, é meio complicado, aqui é muito complicado, na jaboticaba mesmo. Mas aqui, no sentido específico, ele está falando de uma monarquia, e dentro da monarquia o rei tinha esse poder absoluto. Ele tanto determinava as leis, como cobrava, como julgava. Ele fazia tudo. Então é nesse sentido que Isaías fala aqui que Deus é o legislador, ele é o nosso rei, o nosso governante. E como tal, ele tem essa capacidade, ele tem essa prerrogativa de nos dar as suas ordens e a sua palavra. Em segundo lugar, existe o que nós chamamos, e aqui a gente vai chegar onde Marisa estava observando, é o que nós chamamos de justiça distributiva de Deus.
pelo próprio nome você já fica entendendo o que ela se refere, né? Que vem de distribuição. Então, é aquela que designa a retidão de Deus em executar a lei. Em executar a lei. Não é isso que a gente observa no campo do direito? Você tem uma lei e você é obrigado a se sujeitar a essa lei. Quando você não se sujeita à lei, o que é que vem sobre você? Hein? Punição. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Então, é o que eu sempre digo, você não cai na mão do Estado, não. Quando eu falo que o Estado é o poder no sentido geral, porque o Estado, quando cai em cima de você, ele cai com força. Ele cai com força. Então, que você tenha muito cuidado, porque quando você é alvo dele, se prepare, porque o negócio é pesado. Pelo menos, na maioria dos casos, isso acontece. Então, veja, a justiça distributiva de Deus é aquela que Deus designa a retidão na execução da sua lei, distribuindo recompensas para os obedientes e distribuindo punições para os desobedientes. A gente não pode esquecer desse fato. Deus, ele é juiz, e na condição de juiz, ele julga, e ao julgar, ele retribui recompensas com aqueles que andam corretamente e retribui condenação com aqueles que não andam corretamente. Isso você vai encontrar no seu sentido normal na pessoa de Deus. Olha só como isso se dá. Abram aí. Vocês ainda estão com a Bíblia aberta no livro de Isaías? Ainda estão com a Bíblia aberta no livro de Isaías? Isaías 3. Isaías 3. 3. É o que eu digo. Todo ônus traz consigo um bônus. Toda moeda tem duas faces. Hoje a gente vive dentro da realidade onde as pessoas querem só o bônus, onde as pessoas querem só a benesse, e elas não querem um compromisso, elas não querem a responsabilidade. Então a gente tem que ser justo com Deus, e da mesma forma que Ele exige, e na medida que Ele exige a gente deve obedecer, quando a gente obedece Ele abençoa, quando a gente não obedece Ele pune. É assim que Ele faz, porque Ele é justo. Olha só, Isaías 3, versículos 10 e 11. Isso aqui é uma realidade. O trato de Deus a gente não pode esquecer. Capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Certo? Então, olha só o que diz aí a palavra de Deus, sobre Deus. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão o fruto das suas ações. Versículo 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos... Está vendo aí? Ele trata diferenciadamente o justo do perverso, porque Deus, ele é justo. Ele é justo. É duro, né? Às vezes a gente falar isso, né? Porque a gente vive contaminado de injustiça. A gente vive contaminado de injustiça. E como eu falei, nós mesmos, nós somos injustos. Mas Deus não, meus irmãos. Ele vê cada um de nós. É por isso que Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Na verdade, antes da gente falar, Deus já sabe daquilo que a gente vai falar. Ele sabe aquilo que se passa dentro do nosso coração, das nossas motivações. E Ele julga não só nossas ações, Ele julga também as nossas motivações, aquilo que está por detrás das nossas ações. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tem esse falso engano. A gente age como se Deus não existisse. E a gente procura transparecer de uma certa forma, de uma certa maneira para os outros, pensando que são os outros que irão nos julgar. Não. Quem nos julgará é Deus, que vê as nossas ações e que sabe tudo aquilo que se passa dentro das nossas motivações, do juízo dele. Ninguém escapa. Ninguém escapa. E isso que Isaías fala é uma realidade. Que realidade? Esse tratamento diferenciado. Porque aos justos, Deus chega e diz: tudo lhes irá bem. Talvez não seja nessa vida. Talvez não seja nessa vida, porque essa vida aqui é uma vida complicada. Esse mundo aqui é um mundo complicado, é um mundo de pecado.
Mas eu lhes digo uma coisa, meus irmãos, depois da consumação de todas as coisas, quando nós passarmos pelo juiz de Deus no seu trono, não que a gente vá ser julgado, não vai ser julgado porque a gente já foi julgado na pessoa de Jesus Cristo, mas quando a gente passar por essa etapa que a humanidade vai passar, a gente vai poder fazer coro e a gente vai poder escutar essa palavra aqui que Isaías fala. Que palavra? Tudo nos irá bem, porque todas as nossas ações aqui nesta vida, todas as nossas motivações aqui neste mundo, elas serão julgadas por Deus. E ao justo, aquela pessoa que é justificada, aquela pessoa sobre a qual a justiça de Cristo repousa sobre ela, pode ter certeza de uma coisa: tudo nos irá bem. Aqui nesse mundo nem sempre, mas na eternidade com toda a certeza. Agora, o que conta em nós, ou o que conta para nós, é aquilo que a gente faz aqui, porque depois a gente não pode fazer nada, porque a eternidade nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente experimenta na realidade e faz na realidade da vida atual, ok? E o perverso ele diz, também, o que as nossas próprias mãos fizeram, Deus nos dará a paga. Deus ele nos dará a paga. Aquilo que a gente fez de bom, Deus ele nos dará a paga disso. Aquilo que a gente fez de ruim, Deus também vai dar a paga disso. Disso a gente não pode esquecer jamais. Então veja, nesse sentido, a gente pode observar a justiça de Deus, essa justiça distributiva, de duas maneiras. Deus ele recompensa os justos, é o que nós chamamos de justiça remunerativa, e Deus, ele retribui ao ímpio, o que nós chamamos de justiça retributiva. Então ele faz as duas coisas. Ele chega para o justo e recompensa, ele chega para o ímpio e retribui. Vamos ver, em primeiro lugar para os justos. Mateus 25, 21. Já tocou, não foi? Eu acho que eu vou deixar o terceiro ponto para a semana que vem. E a gente especifica mais um pouco isso aqui. Semana que vem a gente volta para esses aspectos. Mas eu quero pelo menos dar uma pincelada nesse ponto. Porque tem muita coisa que eu quero falar ainda. Muita coisa. E eu pensava que ia ser rápido. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, versículo 21. Isso aqui é uma parábola. A gente não pode literalizar uma parábola, mas a gente pode extrair princípios de uma parábola. Então a gente vai ver qual princípio nós encontramos aqui. A gente não pode literalizar a parábola. Parábola é parábola, ok? Então diz o seguinte, Mateus 25, 21. Na parábola que Cristo estava a contar dos talentos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha aqui a recompensa. Entra no gozo do teu. Está vendo aí, meus irmãos? O que é que Deus espera de mim e de você aqui nesse mundo? Que nós sejamos bons, que nós sejamos fiéis, quer seja no muito, quer seja no pouco. E no final, qual vai ser a nossa recompensa? Entra no gozo do teu Senhor. Está vendo aqui, meus irmãos? A justiça que a gente chama de remunerativa. Quando Deus recompensa aos santos nesse sentido, ok? Em segundo lugar, é o que nós chamamos de justiça retributiva ou punitiva. Quando Deus ele retribui os ímpios conforme as suas obras. Então, aqui é a aplicação das penalidades contra o pecado, que vai incidir, no seu sentido pleno, sobre o ímpio na consumação de todas as coisas. Abram aí, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Semana que vem, eu vou voltar para esse item aqui, certo? Eu não detalhei tudo que eu queria detalhar. Eu estou dando só pinceladas gerais, para a gente não passar aqui despercebido em relação a esse ponto. Sair já com alguma coisa. Mas eu vou voltar. Então, aquela promessa que eu tinha feito, que semana que vem a gente iria estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, iniciar, esqueça. A gente vai voltar para esse tema da justiça de Deus, ok? Então, abram aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9.
Aqui, meus irmãos, há uma coisa muito interessante. Paulo, ele está a falar para os irmãos da igreja de Tessalônica. Conforme nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele não teve o privilégio de permanecer muito tempo na cidade de Tessalônica. Por quê? Se levantou uma opressão, uma perseguição ferrenha. Paulo, ele foi obrigado a fugir, sair corrido, literalmente falando, da cidade de Tessalônica. Mas o pouco tempo que ele passou lá foi o suficiente para ele deixar instalado uma igreja. E os irmãos que ficaram lá estavam sofrendo horrores dos inimigos do evangelho. Alguns estavam desfalecendo, porque era muito sofrimento, era muita dor, era muita perseguição. E Paulo agora fala uma palavra de consolação para que eles pudessem perseverar e não desistir, apesar da tribulação, do sofrimento que eles estavam enfrentando. Foi aquilo que eu falei. Aqui nesse mundo, injustiças acontecem. Era injustiça aqui. Servos de Deus que não estavam prejudicando ninguém, estavam apenas servindo ao Senhor e a cidade contra eles, perseguindo os inimigos do evangelho. Como é que pode? Como é que pode? Será que Deus não vê? Vê. Mas muitas vezes Ele permite. Mas isso vai ficar impune até a eternidade? Não. Até a eternidade não. Em alguns momentos Ele já pune aqui. No caso de Sodoma e Gomorra. Punição direta. Outros não. Vai ser na eternidade. Mas uma coisa a gente vai ter certeza. Que no final Deus ele vai dar a paga de cada um conforme as suas obras. Então ele estava transmitindo aqui essa palavra de consolação. E ele diz, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Se de fato, veja o que Paulo fala, é justo para com Deus que ele dê a paga tribulação aos que vos atribulam, aquelas pessoas que estavam atribulando os crentes da cidade de Tessalônica. Ele é justo, Deus, para fazer o quê? Para dar paga à tribulação que eles estavam impondo aos cristãos. Então, é outra questão que a gente vê hoje, né? Na internet a gente vê um bocado de crente cheio de mimimi, que fica falando que tem perseguição do evangelho, que fica falando disso, que fica falando outro. Rapaz, vamos ter coragem. O cristianismo é uma religião desafiadora. Ou vocês estão pensando que até a consumação de todas as coisas, o evangelho vai viver aqui dias de maravilha? Se for isso, me perdoe por lhes frustrarem. Vai ser não. Vai ser uma perseguição tão ferrenha, meus irmãos, tão ferrenha, que Cristo disse que esses dias eles vão ser abreviados. Sabe por causa de quem? Sabe por causa de quem? Se prepara. Esse evangelhozinho de faz de conta, de encontrozinho, de mimimi, de choro, isso não existe não. Mas vai ser aí onde vão ser revelados os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Vai vir uma perseguição grande, grande contra o evangelho. O que a gente vê nos países ali do Oriente Médio é fichinha do que vai acontecer, que vai ser no seu sentido global. Global. Então se prepare. Não espere dias bons, a não ser que você siga conforme o curso do mundo. Versículo 7 diz o seguinte, a vós outros, dirigindo-se para os crentes, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, Paulo aqui se colocando no meio, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Está vendo aí? A gente vai ser poupado e sofrer mais nessa tribulação, porque Cristo virá para nos socorrer. É isso que conforta o nosso coração. Versículo 8, olha o que ele vai fazer contra aqueles que assolaram, que tripudiaram do povo de Deus aqui. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai tomar com vingança as pessoas que não obedecem ao evangelho, que não submetem ao Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente tem que ter misericórdia das pessoas e clamar pela graça de Deus para que elas possam se voltar para o Senhor, porque lhes aguarda o juízo do justo juiz, e não é fácil. Olha só o que ele diz aqui no versículo 9. Estes, aqueles que não obedecem ao evangelho, sofrerão o quê? Penalidade. Uma penalidade provisória, de um dia, de 2 dias. Se você for pegar, por exemplo, o sistema penal no país, está aí Rebeca, está aí João Soares,
A gente não pode, por lei, passar mais de 30 anos recluso quando você comete um crime de assassinato. Mais de 30 anos não pode. E tem as benesses, né? Você lê livro, faz umas coisas ou outras, você tem a sua pena reduzida. É por isso que você vê pessoas que foram condenadas a 60, 70 anos. Com 10 ela sai. Porque existe os agravantes e os... Outro termo que diminui? Atenuantes. Os atenuantes, exatamente. E aí as pessoas não são punidas continuamente. Mas nesse caso aqui, ó, estes sofrerão penalidade, veja, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, eterna destruição. Então o juízo é eterno, meus irmãos, ele não vai parar. Até para nós é difícil isso, né? Porque uma coisa é eterna, como? A gente não tem ainda essa noção, porque a gente vive dentro de uma outra realidade, mas isso vai acontecer. O que é isso? É o segundo aspecto da justiça de Deus, juízo distributivo. Aqui no caso, retribuindo, punindo os ímpios. Ok, meus irmãos? Eu vou voltar para esse aspecto que eu quero esmiuçar algumas coisas. Tipo o seguinte, a gente viu aqui que Deus, ele remunera os santos, né? Entra no gozo, meu Senhor. Então Deus tem a obrigação de me abençoar dessa forma, dessa maneira, porque eu sou bom. Como diz a música aí secular, esse cara sou eu. Não, gente, não. A gente precisa especificar aqui alguns detalhes para que a gente também não se ache o dono da cocada. Não vou botar cores não, porque hoje está meio complicado a gente estar falando desse negócio. Mas a gente não se achar as pessoas. A gente precisa explicar isso também mais detalhadamente. Não vai dar tempo de fazer isso hoje. Mas semana que vem, domingo que vem, eu volto para esse ponto e a gente esmiuça mais esses aspectos aqui.